Irmãos, mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Agradecendo também a quem nos visita, Muito obrigado pela sua presença. Como já falamos, então nós vamos neste mês falar um pouco sobre o Natal. Neste primeiro domingo, comigo, no próximo domingo com o nosso irmão Diácono Erlei, no terceiro domingo com o nosso irmão Luciano, e no último domingo volto novamente aqui. Eu convido que você abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um verso. Gênesis 3, nós faremos a leitura de apenas um verso. Verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Vou ler uma vez e depois todos nós faremos a leitura deste mesmo verso juntos. Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todos juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Deus amado, fale aos nossos corações nessa noite, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Natal, de acordo com uma reportagem que eu li em um determinado site, é a segunda data mais comemorada no mundo inteiro. É a segunda, não é a primeira. Ela fica atrás exatamente do chamado Réveillon, daqui no final do ano, também. Eu ia falar daqui uma semana, como se nós já tivéssemos Natal, Foi por pouco. Mas assim, este mês, atrás do Réveillon. Isso se explica porque o Natal não é a data mais comemorada no mundo inteiro, porque nós sabemos que muitos países não são cristãos. Ou perderam já a sua identidade como cristãos, embora boa parte dos países, principalmente no Ocidente, foram colonizados por cristãos, uma parte deles já perderam a sua identidade. E sem contar que tem o Oriente Médio, o mundo asiático, em sua grande maioria, são muçulmanos. Em países grandes como a China, por exemplo, lá o ateísmo é oficial, A igreja na China, ela é perseguida, literalmente perseguida. E assim acontece em vários outros países. Então, por esse motivo, o Natal não é a data mais comemorada do ano. Em alguns países, eles até antecipam, A grande maioria, quase absoluta, de que comemora o Natal, comemora em dezembro. Mas tem países que já anteciparam para outubro. Um país vizinho aqui do Brasil, por exemplo. Mesmo, irmãos, em muitos países que celebram o Natal, que celebram o nascimento de Jesus, o Natal ele se tornou apenas mais uma data festiva. Uma data marcada por troca de presentes. Não somos contra a troca de presentes, pelo contrário. É bom receber, é bom também poder dar presente. Mas o Natal se tornou marcado por isso. O Natal se tornou marcado por decorações. Nós olhamos, será que a cidade vai ser enfeitada? A pracinha ali está muito bonita, O enfeite ali da pracinha. Decorações festivas, por reuniões de família. É o Natal, você vai passar o Natal aonde? Onde é que vai ser? E as famílias costumam se reunir. Por eventos de caridade. Natal sem fome. Temos que arrecadar alimento para as pessoas no Natal. Dessa forma, então, o Natal se tornou marcado. E por esse motivo, o Natal é uma data que ela é bem olhada, desejada pelos comerciantes. Exatamente por causa do rumo que se tornou. Como falamos, a comemoração oficial dos países é o 25 de dezembro. Não vamos entrar aqui nos detalhes de data, porque não importa qual data. Importa é o evento, é o acontecimento.
Ela é marcada exatamente pela entrega de presentes, por reuniões, por visitas e entre outras coisas mais. Alguns dizem comemorar o Natal, mas fazem exatamente coisas contrárias ao que seria agradar ao aniversariante, se é que podemos dizer assim, né? O certo, irmãos, é que o Natal é uma época de união, amor, reflexão. Quantas pessoas, né, passam a refletir no momento do Natal? Mas o que eu quero chamar os irmãos para hoje, e com certeza pelos nossos irmãos nos próximos domingos, é para o real significado do Natal. O que significa realmente o nascimento de Jesus? As pessoas aí, em sua grande maioria, comemoram o Natal e falam do nascimento de Jesus, mas falam de forma muito superficial. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver o acontecimento do Natal registrado no nascimento de Jesus por Mateus, no capítulo 1, por Lucas, no capítulo 1 e no capítulo 2. Na verdade, os dois, né? Os dois primeiros capítulos, Mateus e Lucas, registram os eventos do nascimento de Jesus. Os evangelistas, na verdade, quando eles registravam o nascimento de Jesus, eles estavam registrando o cumprimento de promessas do Antigo Testamento. Então, se você olhar Isaías no capítulo 7, Isaías no capítulo 9, Jeremias no capítulo 23, essas profecias se cumpriram com o nascimento de Jesus. Miqueias, no capítulo 5, fala de Jesus nascer em Belém, e tu, Belém, Efrata, e Jesus nasce realmente em Belém. Números, capítulo 24, 17, quando Deus fala que vai levantar um da tribo de Judá. São promessas do Antigo Testamento que se cumprem no nascimento de Jesus Cristo. E existem ainda, irmãos, promessas que falam não do nascimento, mas do ministério de Jesus. Mas o fato é para nós nesta noite que a primeira promessa sobre a vinda de Jesus, a primeira promessa sobre a salvação, nós podemos encontrar no verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. E sabe o que é interessante? Este capítulo é o capítulo do caos. Este capítulo é o capítulo, podemos dizer assim, onde tudo começou a dar errado. Porque é o capítulo que registra a queda do homem. É o capítulo que registra a entrada do pecado na humanidade. E com o pecado, as suas consequências. Afasta o homem de Deus, faz com que o homem se torne inimigo de Deus e, por consequência, tudo aquilo de ruim que isso possa trazer. Mas como é possível, num capítulo que fala de caos, num capítulo que fala de castigo, ter uma promessa tão maravilhosa como essa? Na teologia, esse versículo 15 é chamado de proto-evangelho, ou seja, primeiro evangelho. O significado de evangelho é anunciar boas novas. Evangelho é anunciar as boas novas da bondade de Deus. Evangelho é anunciar as boas novas da salvação de Deus. É por isso que esse verso 15 é chamado de primeiro evangelho. Porque aqui, pela primeira vez, Deus anuncia a salvação. E é sobre isso que é o Natal. É sobre a salvação que Deus providenciou para o homem que se afastou dele. Deus anuncia para Adão e Eva, nesse verso 15, que mesmo eles tendo pecado, mesmo eles tendo desobedecido, a situação deles não estava perdida, porque Deus já tinha providenciado a salvação. Deus já tinha providenciado aquele que iria destruir toda a obra da serpente. E a serpente, na Bíblia, ela representa exatamente a ação do mal. Apocalipse chama, né? Satanás, a antiga serpente. Por toda a Escritura, ela tem essa simbologia. E aqui, ela foi usada, a serpente, a mais sagaz de todos os animais domésticos. Então, ela foi usada ali por Satanás. E Deus promete para Adão e Eva que viria um
em um determinado tempo, na chamada plenitude do tempo, como nós lemos, que viria a esmagar a cabeça da serpente, ou seja, iria destruir de uma vez por toda a obra do diabo. Essa é a promessa do primeiro Natal. Este é o verso que anuncia como Deus falou pela primeira vez sobre a salvação. Então, quero compartilhar com os irmãos, então, 3 pontos relacionados a este verso. Primeiro, Deus anuncia o primeiro Natal trabalhando de forma intencional. Volte lá no verso. Diz assim, porém, inimizade. Veja que não é algo que vai acontecer de forma casual. O próprio Deus, depois então, vamos contextualizar, Deus faz o homem, faz a mulher, depois de toda a criação, coloca no jardim, manda eles cuidarem do jardim. Deus dá uma ordem para Adão, está vendo? Olha, você tem 2 árvores no meio do jardim. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você pode comer. Vocês podem comer livremente de todas as outras árvores. Perdão, a árvore da vida vocês podem comer de todas as outras árvores. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal é que não podia servir de alimento. Deus dá essa ordem. Mas, de repente, Eva está olhando para aquela árvore e Tiago, lá no seu capítulo 2, ele vai falar assim que pecado vem da cobiça do homem, vem do coração, vem do desejo do homem. Então, Eva é tentada pela sua própria cobiça. E Satanás, o mais sagaz, a serpente a mais sagaz de todos os animais ali, ela percebe, ela vai para cima de Eva e fala assim, não foi assim que Deus disse. O que Deus, na verdade, quer é que você não seja conhecedor do bem e do mal como ele é. Eva, então, vendo que o fruto é agradável, come e dá a Adão. Então, provavelmente, Adão estava ali por perto, ou talvez até do lado, e os dois comem. Os dois percebem que estavam nus, e os dois se escondem da presença de Deus, quando ouvem a voz de Deus. Deus pergunta, Adão, quem te fez saber que estava nu? Ele joga a responsabilidade para a mulher, é a mulher que me deste, ela me deu do fruto, eu comi. Pergunta para Eva, o que você fez? Foi a serpente, ela me enganou. Mas quando chega na serpente, não há diálogo. Não há diálogo. Aí Deus já chega, verso 14, maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos, você vai rastejar e vai comer o pó todos os dias da sua vida. Essa é a primeira sentença para a serpente. E depois o verso 15, vou colocar inimizade. Irmãos, Deus fez o homem para um perfeito relacionamento com ele. Porém, a serpente, ou Satanás, toda vez que eu falar serpente, que entendam como Satanás, ele já havia perdido esse relacionamento. Foi criado por Deus, mas foi expulso dos céus, havia perdido esse relacionamento com Deus, não tinha mais condições de restaurar esse relacionamento. Ele entra nessa história e coloca uma inimizade, e coloca uma dúvida, melhor dizendo, no coração de Eva. Ela come o fruto. Deus, então, como juízo, fala assim, olha, agora, a partir deste momento, vai existir uma inimizade entre você e a mulher. Mostrando, irmãos, que Deus, no seu julgamento, ele age de forma intencional. Eu porei inimizade. Deus, no seu julgamento aqui, nós vamos perceber a soberania dele, porque ele faz de forma intencional, mas, ao mesmo tempo, a sua graça. Deus poderia simplesmente condenar os 3. Satanás, Adão e Eva. Mas com Adão e com Eva, nós vamos ver que ele usa de graça. Graça, favor não merecido. Isso, irmãos, porque Deus amou ao homem mesmo antes da fundação do mundo. Paulo, em Efésios, no primeiro capítulo, no versos 13 a 11, ele vai falar exatamente isso. Que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos separou antes da fundação do mundo. Então, ou seja, mesmo caindo em tentação, mesmo caindo no pecado, o homem ainda expressa a imagem e semelhança de Deus. O homem ainda, ele é amado por Deus. Olhando assim aqui para Adão e Eva. Deus, quando fala que vai colocar inimizade,
Não é Deus sendo cruel com Adão e com Eva. É Deus fazendo o seguinte, olha, essa inimizade tinha o objetivo de que o homem não andasse, mesmo que pecasse, mesmo que havia pecado, que ele não andasse de acordo com as obras ali de Satanás. Reparou? Mesmo aquela pessoa que não tem o temor de Deus, ela procura fazer o bem? Ela procura fazer o bem? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Nós olhamos, tem aqueles vizinhos que a gente fala assim, esse seria um bom crente. Que vizinho nota 10? É isso. É porque o homem ainda, mesmo afastado de Deus, ele ainda tem no seu coração a imagem e semelhança de Deus, mesmo que arranhada, mesmo que manchada pelo pecado, e ele procura fazer o bem. Jesus falou, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, o homem, por mais afastado de Deus que ele esteja, ele ainda tem algo no coração dele que ele sabe que ele vai ser cobrado. E por isso, lá no fundo, ainda ele tenta manter um mínimo, mesmo que seja um mínimo, de dignidade. Até o pior dos bandidos, né? Eles têm um código entre eles, determinados crimes eles não aceitam. Isso porque Deus não deixou o homem totalmente entregue à sua forma. O amor de Deus não abandonou Adão e Eva. Deus não perdeu o controle da história. Esse porém inimizade mostra exatamente isso. Deus está agindo ainda e continua agindo de forma intencional. A segunda coisa aqui, Deus anuncia o primeiro Natal trabalhando de forma planejada. Veja só, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A inimizade que Deus colocou aqui entre a mulher e a serpente, ela dividiu a humanidade em dois grupos. Não vamos falar que são iguais, mas são dois grupos. Essa inimizade dividiu a humanidade entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Jesus, uma determinada vez, João capítulo 8 registrou isso, Jesus estava ali debatendo com os fariseus, e os fariseus falavam assim, olha, nós somos filhos de Abraão, por isso nós somos filhos de Deus. Jesus falou, na verdade, vocês são os filhos do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, e vocês mentem até hoje. Mostrando que não tem como ter meio termo, né? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo, no sentido, ou a pessoa é filho do diabo, no sentido de fazer aquilo que agrada ao diabo, né? Quem vive na prática da mentira, agrada ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, ou seja, essa inimizade dividiu a humanidade em dois grupos. Isso fica evidente no capítulo 4 de Gênesis, quando tem o primeiro homicídio. Caim e Abel. Caim mata seu irmão Abel. Essa profecia da inimizade tem o seu cumprimento, ainda mais quando Paulo vai escrever aos Romanos, Paulo fala assim de Jesus como o segundo Adão. Adão, o primeiro Adão, esse de Gênesis, foi criado de forma perfeita. Ele tinha todas as condições de obedecer a Deus, mas ele não obedeceu a Deus. Jesus veio como homem para cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Tanto que Paulo chama Jesus de segundo Adão, mostrando exatamente isso. De um lado tem aquele que não conseguiu cumprir, mas do outro lado tem aquele que conseguiu cumprir perfeitamente a vontade de Deus. E Jesus, ao cumprir perfeitamente a vontade de Deus, ele nos trouxe para junto de Deus. Ele fez com que nós fôssemos reunidos em igreja, em corpo com ele. E assim nos deu força, e assim nos deu condições, por meio do seu sacrifício, de vencer o pecado, de vencer a morte, de vencer o mal. Não pelos nossos méritos, mas pela obra de Cristo Jesus. O primeiro Adão, aquele Gênesis, ele estava sujeito à morte eterna por causa do pecado. Tanto que no final do capítulo 3, Deus faz o seguinte assim, olha, expulsa o homem do jardim do Éden, coloca anjos guardando a árvore da vida, para que eles não comam da árvore da vida e morram eternamente, ou vivam eternamente em pecado. Deus, irmãos, faz esse anúncio de forma planejada. Lá na frente vai ter um descendente,
Veja que interessante, volte a sua atenção para o verso 15, que fala assim, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, singular. Não está falando plural, porque essa promessa se refere não à igreja, mas se refere a Jesus. Lá na frente vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que esse texto é chamado de primeiro evangelho, o anúncio do primeiro Natal. Deus vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente, que são aqueles que praticam obras contrárias à vontade de Deus, e o descendente da mulher. E a consequência deste conflito é que, enquanto a serpente vai ferir o calcanhar, o descendente da mulher vai ferir a cabeça. Deus, irmãos, anuncia este primeiro Natal trabalhando de forma soberana. Esta divisão leva a conflitos, mas não a derrota. O povo de Deus é levado a conflitos. Nós, muitas das vezes, somos levados até conflitos externos, ou internos, né, melhor dizendo, como Paulo fala, né, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, o mal que eu detesto, esse que eu faço. Ou, às vezes, externos mesmo, nas nossas relações familiares, trabalho, lazer, quando das vezes somos provocados por causa da nossa fé. Essa inimizade, ela é consequência dessa promessa aqui. Por quê? Porque o nosso desejo tem de ser de fazer a vontade de Jesus Cristo. Se o nosso desejo é fazer a vontade dele, logo nós estaremos em conflito com a serpente e a sua descendência. Mas isso não é sinal de derrota. Porque, afinal de contas, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Afinal de contas, como nós lemos em Apocalipse capítulo 7, falando ali da vitória da igreja, Cristo glorificado e a sua igreja, nós já temos a certeza da vitória. Isaías capítulo 53, ele traz uma promessa sobre o sofrimento de Jesus. E essa promessa se cumpre quando Jesus morre ali na cruz. Mas Jesus ressuscita. Jesus vence a morte. Naquele momento ali na cruz é que aconteceu o máximo que Satanás fez, foi ferir o calcanhar. Ele pensou, agora destruir, agora conseguir vencer. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou e a esmagou, destruiu por vez a obra de Satanás. Tanto que Paulo fala que o nosso último inimigo a ser destruído não é o diabo, é a morte. Porque Satanás foi destruído ali na cruz, quando Jesus ressuscitou. Um golpe, irmãos, pode não ser mortal, mas o golpe na cabeça, sim. Deus já estava aqui revelando para Adão a derrota da serpente, aquela que fez ele e Eva caírem em pecado. Deus estava revelando para Adão que iria oferecer o seu filho, mesmo que ainda não com essas palavras, mesmo que ainda Adão não compreendesse tão nitidamente, e Deus já estava oferecendo o seu filho para desfazer tudo aquilo que a serpente havia feito. O sofrimento de Cristo é um sofrimento vitorioso, e com ele nós alcançamos vitória. Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para nós, ou trazer uma aplicação para nós. A vinda de Jesus ao mundo, irmãos, não foi um evento do acaso, não foi algo emergencial. Alguém poderia dizer assim, mas se Deus sabe todas as coisas, Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus deixou o homem pecar? Mas lembra, o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis diz assim, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para que isso acontecesse, era necessário que o homem fosse colocado
à prova. Era necessário que o homem tivesse a opção, até então, naquele momento, ele tinha o livre-arbítrio. Depois da queda, não tem mais. Era necessário que ele tivesse a condição de escolher entre o bem e o mal. Entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Realmente, Adão e Eva aqui conheceram o bem e o mal, mas conheceram da forma terrível, sendo influenciados, sendo afetados pelas consequências deste mal. Então, Deus, ao deixar ou colocar Adão e Eva a essa prova, é porque ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele tinha totais condições de obedecer, eles tinham, mas eles não obedeceram. Eles estavam representando toda a raça humana, e com eles nós caímos. Alguém pode dizer, mas pastor, eu não estava lá no Éden, por que eu tenho que sofrer com esse pecado, chamado pecado original? Por outro lado também, nós não estávamos na cruz, mas nós colhemos os benefícios da cruz de Cristo. Irmãos, quando este verso é visto à luz do Evangelho, é impossível não ver nele uma referência a Cristo, ao Deus que se fez homem, aquele que era de fato a semente da mulher. É só lembrar que da mesma forma que Eva foi tentada, da mesma forma, anos depois, Deus usa uma mulher, como diz Paulo, nascido de mulher, para trazer o seu filho ao mundo. Jesus vem. Este é o Natal. Aquele que veio para trazer salvação. Adão aqui, irmãos, é interessante que Adão acreditou nessa promessa. Veja o verso 16, diz assim, verso 20, Depois Deus vai falar para a mulher, para Eva assim, olha Eva, eu vou multiplicar as dores da sua gravidez, algo que seria tranquilo vai ser complicado. Ao homem, o seu trabalho que era suave agora vai ser suado, suas mãos vão ferir, a terra vai criar dificuldades. Depois disso tudo, no verso 20, olha o que diz aí, Gênesis 3, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Enquanto esse capítulo é um capítulo de caos, porque o pecado entra no mundo, temos 2 versos que falam de vida. Primeiro, o verso 15, que é a promessa do descendente, a promessa do primeiro Natal. E aqui o verso 20 mostra que Adão, ele acreditou na promessa de Deus. Ele foi salvo porque ele acreditou nessa promessa. E como eu posso afirmar isso? Porque ele dá o nome à mulher de Eva. E sabe o que significa Eva? Vida. Vivente. Aquela que vive. A mãe de todos os seres. Olha que contradição, O dia que dela comeres, certamente morrerás. Eles são punidos, sim, por Deus. E ele recebe a promessa e, ao mesmo tempo, olha, a mulher está sem nome. Tanto que quando Deus pergunta, quem te fez, o que você fez? Ele fala assim, a mulher que me deste. Ele não fala o nome dela, Só depois da promessa que ele dá o nome. O seu nome vai ser Eva. Vida. A mãe de todos os seres viventes. Natal é sobre isso, irmãos. Natal é sobre vida. É sobre Jesus, a verdadeira vida. Aquele que disse, eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. É aquele que disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Este é o verdadeiro Natal. Este é o Natal. Esta é a promessa do primeiro Natal que se cumpriu em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Amém. Vamos cantar o hino, o cântico, a Ele a glória, exatamente glorificando a nosso Deus por esta promessa que se cumpriu.
Fique de pé.